Meus pais venderam meu carro sem me avisar e usaram o dinheiro para pagar as dívidas do meu irmão. Quando confrontei minha mãe, ela riu e disse: "Você não precisa disso agora. Ele sim." Respondi: "Vocês acabaram de assinar um problema que não é meu." 3 dias depois, estavam me ligando sem parar. Eu ainda consigo lembrar do som da chave girando na ignição. O motor respondia com força, e por alguns segundos, tudo o que eu sentia era liberdade. Aquele carro não era só um veículo, era a conquista de anos de esforço, de noites mal dormidas, de fins de semana sacrificados. Era o símbolo de tudo o que eu havia feito sem pedir nada a ninguém. Mas naquela manhã de terça-feira, ao sair para trabalhar, tudo o que vi foi o espaço vazio na garagem. Meu coração deu um salto estranho, como se me alertasse de algo que minha mente ainda se recusava a aceitar. Corri até a porta da cozinha, onde minha mãe preparava café calmamente, como se o mundo estivesse em perfeita ordem. Meu pai lia o jornal na varanda, alheio a qualquer tempestade prestes a se formar. "Cadê meu carro?" Perguntei, tentando manter a calma, mas sentindo o sangue pulsar nas têmporas. Minha mãe virou-se para mim com um leve sorriso, quase debochado. "Ah, vendemos. Precisávamos do dinheiro." Fiquei parado, imóvel, como se tivesse ouvido algo fora da realidade. "Vendemos? Como assim vendemos?" A pergunta saiu baixa, mas carregada de incredulidade. Meu pai nem levantou os olhos do jornal. "Seu irmão está com problemas, dívidas sérias. Precisava de ajuda." O chão pareceu fugir dos meus pés. Aquilo não estava acontecendo, não podia estar. "Vocês venderam meu carro, sem me avisar, sem me consultar." Minha voz começava a falhar, entre a raiva e o choque. Foi então que minha mãe soltou uma risada seca. Uma risada que ecoa até hoje na minha memória. "Ora, você não precisa disso agora. Ele sim. Está numa situação delicada. Você vai entender." Eu respirei fundo. Tentei, com todas as forças, controlar o impulso de gritar, de esmurrar a parede, de chorar. Mas dentro de mim algo havia sido rompido. Uma linha de confiança que eu mantinha, mesmo a duras penas, havia sido cruzada de forma brutal. "Vocês acabaram de assinar um problema que não é meu." Falei, firme, com os olhos fixos nela. Ela não respondeu. Apenas voltou a mexer o café como se fosse mais importante do que minha dor. "Meu nome é Eduardo. Tenho 28 anos e desde que me conheço por gente, sempre estive em segundo plano dentro da minha própria casa. Sou o filho que nunca causou problemas. Estudei, trabalhei desde cedo, paguei minha faculdade com esforço. Nunca pedi nada além de respeito. Mas, na hierarquia silenciosa daquela família, meu irmão mais velho, Carlos, sempre ocupou o trono, mesmo quando errava, e ele errava com frequência. Desde jovem, Carlos era o tipo que tinha desculpa para tudo. Gastava mais do que podia, se metia com gente errada, pedia dinheiro emprestado e sumia por dias. Mesmo assim, meus pais o tratavam como se fosse frágil, como se o mundo fosse cruel demais para ele enfrentar sozinho. E eu? Eu era o plano B, o apoio. A retaguarda emocional e agora também financeira. O carro que eles venderam não era apenas um bem material. Era o resultado de 5 anos trabalhando como assistente administrativo, juntando cada centavo. Eu me privava de lazer, de conforto, de viagens, não porque fosse obrigado, mas porque eu acreditava que com esforço poderia construir meu próprio caminho. Agora, tudo aquilo havia sido apagado com uma simples decisão. Sem meu consentimento, sem respeito, sem culpa. Passei o resto do dia no trabalho em estado de choque. Sentia uma mistura de tristeza, revolta e uma sensação profunda de traição. Como se tivesse sido roubado 2 vezes, uma pelo ato em si e outra pela frieza com que trataram meu sofrimento. Naquela noite não jantei. Fiquei trancado no quarto, olhando para o teto, tentando entender em que momento meus pais haviam decidido que meu esforço não valia nada. Carlos nem sequer apareceu. Estava resolvendo suas coisas e segundo minha mãe. E eu mais uma vez fui deixado com os cacos de uma família onde só um filho parecia ter valor. Na manhã seguinte,
deixei um bilhete na mesa. Saí cedo, preciso pensar, e desta vez, por mim. Fiquei 3 dias fora. Me hospedei em um hotel simples com o pouco dinheiro que tinha guardado. Não atendi ligações. Não respondi mensagens. Pela primeira vez, me permiti existir sem pedir permissão. No terceiro dia, meu celular começou a tocar sem parar. Eram meus pais. Carlos. Mensagens de texto, ligações consecutivas, até da minha tia, que raramente se envolvia em qualquer coisa. Aparentemente, algo havia acontecido. O que teria mudado tão de repente? E por que, agora, estavam todos tão desesperados? Para falar comigo? 3 dias longe de casa haviam me dado o silêncio que eu nunca tive naquela casa, mas esse mesmo silêncio também me ofereceu um espelho, e o que eu vi refletido nele não era só um homem ferido por um carro vendido. Era um filho que carregava há anos as consequências de um favoritismo silencioso que aos poucos havia corroído sua autoestima. Me chamo Eduardo, tenho 28 anos, e hoje compreendo que, desde muito cedo, aprendi a ser invisível. Lembro-me bem da minha infância. Eu era o filho quieto, o que fazia os deveres sem ser mandado, o que arrumava a própria cama e comia sem fazer birra. Carlos, meu irmão 2 anos mais velho, era o oposto, impulsivo, temperamental, desobediente. Mas mesmo assim, parecia que cada traquinagem dele era encarada como uma travessura adorável. Quando ele quebrava algo da casa, era só coisa de menino. Quando eu, por acidente, deixava um copo cair, ouvia um sermão sobre prestar mais atenção. A régua nunca foi a mesma para nós dois. Eu aprendi a me contentar com isso. Com o tempo, as diferenças entre nós se tornaram mais gritantes. Carlos cresceu rebelde, fazia amizades duvidosas, faltava às aulas, mentia, se envolvia em pequenas confusões. Ainda assim, meus pais sempre o defendiam. Diziam que ele tinha um coração bom, mas era incompreendido. Eu, por outro lado, era o que não dava trabalho. E era justamente por não dar trabalho que me tornei cada vez menos visto. Eu me comportava, tirava boas notas, ajudava com as tarefas de casa, mas isso nunca era suficiente para que alguém me olhasse nos olhos com orgulho. Aos 16 anos, comecei a trabalhar numa papelaria do bairro, meio período, para juntar dinheiro. Com 17, fui aprovado numa faculdade pública. Meus pais mal mencionaram. O foco mais uma vez estava em Carlos, que havia sido pego com drogas no mesmo mês. E claro, eles precisavam dar apoio a ele. Apoio era uma palavra recorrente ali, mas nunca para mim. Quando fiz 22 anos, passei num concurso, modesto mas estável. Comecei a juntar dinheiro para o meu primeiro carro. Não era nada luxuoso, mas era meu. Um sonho materializado com esforço, disciplina e renúncia. Enquanto isso, Carlos vivia de bicos, de desculpas e de constantes empréstimos dos meus pais. Empréstimos que nunca eram cobrados. E eu? Eu seguia sustentando o silêncio. Até o dia em que venderam o meu carro, sem sequer me consultar para cobrir mais uma dívida dele. Nos 3 dias em que estive fora, fiz algo que não fazia há muito tempo. Revirei memórias. Cada pequena situação que na época eu engolia em silêncio agora parecia ganhar um novo peso. Um castigo que não mereci. Uma ausência de abraço quando mais precisei. Um parabéns dado com frieza, enquanto os elogios eram sempre para Carlos, mesmo quando ele não os merecia. E o que mais doía, talvez, não fosse a injustiça em si, mas o fato de que eu permiti que ela acontecesse por tanto tempo. Na noite do terceiro dia, abri o celular. Havia mais de 27 ligações, não atendidas, mensagens com tom urgente, mas vagas em detalhes. Edu, por favor, precisamos falar com você. Carlos se meteu em algo sério. Você precisa voltar, filho. É grave. Não nos abandone agora. Ler a palavra abandone me revoltou. Eu, que sempre estive ali. Eu, que renunciei tanto por eles. Agora era acusado de abandonar? Deixei o telefone de lado. Fiquei olhando para o teto do quarto do hotel, ouvindo apenas o som do ventilador de teto rodando lentamente. E foi nesse silêncio
que uma memória específica me atingiu como um soco. Eu tinha 15 anos quando ganhei um certificado de destaque na escola. Me esforcei muito para conseguir aquilo. Levei para casa com orgulho. Minha mãe olhou, sorriu por menos de 2 segundos e disse: "Legal, filho, mas você viu que Carlos está tentando montar uma banda? Acho que finalmente ele vai se encontrar." Foi ali que entendi, mesmo sem saber ainda por completo, que naquela casa eu sempre seria o apoio de fundo para o palco de outro. O irmão artista, o irmão sonhador, o irmão problemático que precisava de atenção. E eu, o filho firme, silencioso, o invisível. Na manhã seguinte, enquanto eu decidia se responderia ou não às ligações, o telefone tocou novamente. Era minha tia, irmã da minha mãe. Atendi mais por curiosidade do que por consideração. "Eduardo, eu sei que você está magoado. Mas algo aconteceu. É sério. Seu irmão..." O silêncio dela do outro lado fez meu estômago se revirar. "Seu irmão foi agredido. Está internado. Disseram que foi por causa de uma dívida que ele não conseguiu pagar. Sua mãe está em prantos. Seu pai não sabe o que fazer. Estão dizendo que ele pode perder a audição de um ouvido." Fechei os olhos. Senti o peso daquela informação pousar sobre mim como uma tempestade sem aviso. Mas o que me dilacerava não era o estado do meu irmão. Era a culpa que agora, muito provavelmente, colocariam sobre mim por não ter ajudado, por não ter cedido novamente. Teria sido esse o motivo do desespero nas ligações? Estariam me buscando para resolver mais uma vez o que Carlos destruiu? Ou dessa vez, algo realmente havia mudado? Respirei fundo. Sabia que precisava decidir. Voltar e encarar tudo. Ou permanecer ali, onde pela primeira vez na vida, eu estava longe da sombra da injustiça. Mas havia algo que ainda não sabiam. Eu não era mais o mesmo Eduardo que saiu de casa 3 dias antes. E eu também não voltaria da mesma forma. O telefonema da minha tia me tirou do estado de suspensão emocional em que eu havia entrado. Ouvir que Carlos estava internado, agredido por conta de dívidas, me causou um turbilhão de sentimentos difíceis de nomear. Havia compaixão, sim, mas também havia raiva, cansaço e um medo silencioso de ser tragado mais uma vez para a mesma espiral de responsabilidades que nunca foram minhas. Desliguei o telefone sem prometer nada. Sentei na beira da cama do hotel e fiquei olhando para o chão. Ali, sozinho, percebi algo que até então nunca havia me permitido admitir em voz alta. Eu estava exausto. Não era apenas o cansaço físico, mas o tipo de fadiga que se acumula ao longo de uma vida inteira. Cansaço de ser ignorado, de ser o filho que não dá trabalho e, por isso, é esquecido. Cansaço de ser sempre o suporte emocional e prático de uma família que jamais me perguntou o que eu sentia. Cansaço de nunca ter sido prioridade para ninguém. E foi nesse instante de lucidez amarga que entendi. Ninguém me salvaria de uma vida injusta se eu não me levantasse por mim mesmo. Voltei para casa no dia seguinte. Entrei pela porta da frente sem avisar. A sala estava em silêncio, exceto pelo som abafado da televisão ligada sem que ninguém a assistisse de fato. Minha mãe, sentada no sofá, parecia menor do que lembrava. Meus olhos logo encontraram os dela, olhos vermelhos, inchados. Ao me ver, ela levantou num impulso. "Filho, você voltou." Sua voz falhou no fim da frase. Não respondi de imediato. Apenas olhei em volta como se estivesse visitando um lugar que já não me pertencia mais. Meu pai apareceu logo depois, sério, tenso. Nos encaramos em silêncio. "Carlos está no hospital. O médico disse que ele precisará de acompanhamento. Está muito abalado e a dívida era maior do que imaginávamos." Ele disse, "nós", como se tudo isso fosse um problema coletivo, como se todos fôssemos cúmplices do mesmo erro. "E o que vocês querem de mim agora?" Perguntei com a voz serena, mas firme. "Dinheiro? Que eu assuma alguma conta? Que eu me endivide para livrá-lo de novo?" Minha mãe aproximou-se e estendeu a mão, mas hesitou. "Eduardo, você é o mais centrado, o mais forte.
Sempre foi. Só você pode resolver isso. Aquilo foi a confirmação de tudo o que me corroía por dentro. Para eles, minha maturidade sempre foi apenas uma ferramenta a ser usada, nunca uma virtude a ser valorizada. Respirei fundo e disse algo que jamais havia dito. Eu não posso mais resolver os problemas de vocês. Não quero mais. E, principalmente, não devo. Minha mãe levou a mão à boca, como se aquilo fosse uma traição. Meu pai cruzou os braços, impassível. Vocês me venderam. Não foi só o carro. Foi o tempo, o respeito, a confiança. Vocês passaram por cima da minha vida para salvar alguém que sempre teve as escolhas nas mãos, mas preferiu os atalhos. E agora esperam que eu mais uma vez sacrifique o que é meu para cobrir o erro de alguém que vocês criaram assim. O silêncio após minhas palavras pesou como chumbo. Minha mãe sentou-se, as mãos no rosto. Meu pai permaneceu em pé como uma estátua. Saí dali sem gritar, sem fazer cena, apenas com a certeza de que, pela primeira vez, eu havia escolhido a mim mesmo. Nos dias seguintes, procurei um novo lugar para morar. Peguei um pequeno empréstimo e aluguei um apartamento modesto, porém meu. Deixei para trás a casa onde aprendi a ser invisível. Não levei muita coisa, apenas o necessário. O essencial, levei no coração. A decisão de recomeçar minha vida sem carregar culpas que não me pertencem. Comecei também a fazer terapia. E foi ali, naquele espaço de escuta e reflexão, que percebi quantas feridas estavam abertas há anos, mesmo que eu nunca tivesse coragem de olhar para elas. Em paralelo, surgiu uma oportunidade inesperada. Um antigo professor da faculdade, com quem eu havia mantido contato ocasional, soube que eu havia passado por uma situação difícil e me indicou para uma vaga de analista em uma empresa maior, com salário superior e chances reais de crescimento. Fiz a entrevista. Fui contratado. A vida parecia finalmente olhar para mim com os olhos que meus pais nunca olharam. Ainda recebo mensagens da minha mãe, algumas cheias de carinho, outras com um tom sutil de cobrança velada. Carlos continua em recuperação. Dizem que está mais calmo agora, que está refletindo. Eu desejo sinceramente que esteja. Mas essa parte da história não é mais minha responsabilidade. O que me perturba, no entanto, é que minha mãe me enviou uma mensagem na semana passada, com apenas uma frase: "Você acha mesmo que virou as costas para nós? Ainda não entendeu que é parte disso tudo?" Aquela mensagem me deixou inquieto. O que ela quis dizer com aquilo? Haveria algo que eu não sabia? Ou será que, mesmo depois de tudo, eles ainda esperavam que eu voltasse para consertar os pedaços? O celular repousava sobre a mesa da cozinha, com a tela ainda acesa. A mensagem da minha mãe permanecia ali, crua, inquietante. "Você acha mesmo que virou as costas para nós? Ainda não entendeu que é parte disso tudo?" Passei horas relendo aquelas palavras. Tentava encontrar nelas um sentido que fosse além da manipulação emocional. Seria mais uma tentativa de me envolver na culpa deles? Ou haveria algo que eu realmente desconhecia? No fim da tarde daquele mesmo dia, tomei uma decisão. Precisava confrontá-los, não pelos gritos ou pela mágoa do carro, mas pelo que aquela mensagem insinuava. Eu precisava entender o que mais havia sido enterrado naquela casa. Voltei à casa dos meus pais, depois de semanas. A fachada estava igual, mas tudo ali parecia menor, apagado. Minha mãe atendeu a porta com um semblante abatido, mas não sorriu. Apenas abriu caminho. Meu pai estava na sala, em silêncio. Carlos não estava lá. Sentei-me à mesa. O silêncio era denso, desconfortável. Recebi sua mensagem. Quero entender o que quis dizer com aquilo. Que história é essa de "ainda não entendeu que é parte disso tudo"? Perguntei, sem rodeios. Minha mãe evitou meu olhar. Meu pai manteve-se imóvel, como se estivesse à margem da conversa. Ela respirou fundo, então falou com uma voz mais baixa do que o normal. "Carlos, não é seu irmão, pelo menos não de sangue." O tempo pareceu pausar ao meu redor. "Como assim?" perguntei, sem conseguir processar as palavras. "Ele é filho do seu pai com outra mulher, antes de nos casarmos. Ela nos deixou
E ele ficou. Eu aceitei criá-lo. Depois, você nasceu. E tudo ficou mais complicado do que eu imaginava. Meu coração acelerava. Minha respiração ficou curta. Por que nunca me contaram isso? Porque seria ainda mais injusto com ele. Ele já havia sido rejeitado uma vez. E, Eduardo, você sempre foi tão centrado, tão forte. Achamos que você não precisava saber, que isso não mudaria nada. Fechei os olhos. A raiva misturava-se à compaixão. A história fazia sentido. Explicava o favoritismo cego, a proteção desmedida. Mas também revelava o tamanho da injustiça cometida comigo. Então é por isso que vocês sempre o protegeram, mesmo quando ele pisava em tudo? Por que se sentiam culpados? Minha mãe assentiu com os olhos marejados. Sim. E porque, de alguma forma, acreditávamos que estávamos reparando uma dor que ele nunca mereceu. E eu? Perguntei com a voz trêmula. Quem reparou a minha dor? Quem cuidou do filho que era de vocês dois e que passou a vida se sentindo em segundo plano? Ela nada respondeu. Apenas abaixou a cabeça. Meu pai, pela primeira vez, falou. Eu errei, filho. Achava que proteger Carlos era minha obrigação. Mas esqueci que você também precisava de mim. O silêncio que se seguiu não era de reconciliação, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, eles admitiam a verdade. Levantei-me, pronto para sair. Antes de atravessar a porta, minha mãe disse, quase num sussurro, ele está querendo falar com você. Disse que precisa pedir perdão, que entendeu muitas coisas. Está no hospital ainda, mas já pode receber visitas. Ele está diferente. Aquilo me pegou desprevenido. Carlos pedindo perdão? Nunca imaginei ouvir isso, nem mesmo desejava, em parte. O ressentimento dentro de mim ainda era denso demais. Mas havia algo que eu precisava compreender. Algo que me inquietava desde criança, mesmo sem nome. A sensação de ser estrangeiro na própria família, de estar sempre tentando provar valor, de não compreender o porquê de nunca ser visto como prioridade. Agora eu sabia. E mesmo com toda a dor, havia uma escolha a ser feita. Ir até Carlos e ouvir o que ele tinha a dizer, ou encerrar aquele capítulo para sempre, mantendo intacto o muro que finalmente havia me protegido. Do lado de fora da casa, o céu já escurecia. O ar parecia mais denso, carregado de perguntas sem resposta. No caminho de volta para casa, parei o carro num posto, pedi um café e fiquei sentado olhando o movimento da rua. Dentro de mim, algo ainda lutava. E se ele estivesse realmente arrependido? E se aquele pedido de perdão fosse sincero? Mas, e se fosse mais uma armadilha emocional? Um novo ciclo, de culpa e reconciliação forçada? Eu precisava decidir. Na manhã seguinte, tomei meu café com calma, vesti uma camisa limpa e segui em direção ao hospital. Quando abri a porta do quarto e olhei para Carlos, a primeira coisa que notei foi a expressão em seu rosto. Não havia orgulho, não havia sarcasmo, apenas um olhar humilde, cansado, quebrado. Ele me olhou e disse, Edu, antes de mais nada, eu preciso te contar uma coisa que talvez mude tudo o que você pensa sobre mim. Algo que guardei por anos por medo. Meu coração acelerou. O que mais havia por trás dessa história? O que Carlos tinha escondido por tanto tempo e por que agora ele queria me contar? Quando entrei naquele quarto de hospital, não sabia exatamente o que esperava encontrar. Talvez um pedido de desculpas breve, ensaiado, ou até mesmo uma tentativa de me envolver mais uma vez em algum drama sem fim. Mas o que vi no rosto de Carlos foi diferente de tudo o que havia presenciado antes. Ele estava despido do orgulho, vulnerável, quase irreconhecível. Ele fez um sinal para que eu me sentasse. Respirei fundo e, com certa relutância, aceitei. O quarto estava silencioso, exceto pelo sutil som do monitor cardíaco. Carlos parecia buscar coragem para começar. Então falou com a voz baixa, pausada. Eduardo, antes de mais nada, obrigado por ter vindo. Eu não esperava. E nem mereço. Não respondi. Apenas o encarei, esperando. A vida inteira, eu fui tratado como se tudo me fosse devido. Nossos pais,
Eles sempre me deram o que eu queria. E eu, em vez de ser grato, me acomodei. Fiz disso um direito. E por muitos anos vi você se calar. Vi você ser colocado de lado. E isso me doía mais do que você imagina. Ele fez uma pausa e pela primeira vez vi lágrimas em seus olhos. Eu sabia que era adotado. Desde os 14 anos, mamãe me contou durante uma discussão. Eu chorei muito naquela noite. E o pior de tudo foi perceber que, mesmo não sendo filho dela, ela ainda me colocava acima de você. Foi aí que algo em mim se partiu. Comecei a acreditar que, se até ela me preferia, então talvez eu realmente fosse melhor. E me agarrei a isso para justificar cada erro. Carlos respirou fundo. O ar parecia pesado naquele quarto. Você não merecia o que fizeram com você, Edu. E quando eles venderam seu carro por minha causa, foi a primeira vez que senti vergonha de verdade. Eu vi o homem que você se tornou, o filho que eu nunca fui, e percebi que tudo o que me deram, eu desperdicei. Tudo o que tiraram de você transformou em força. Fiquei em silêncio por longos segundos. Aquilo não apagava os anos de desprezo, de negligência, de feridas abertas. Mas algo em mim reconhecia a honestidade em sua voz. Era um pedido de perdão tardio, mas sincero. O que você quer de mim, Carlos? Perguntei, olhando-o diretamente. Ele balançou a cabeça. Nada. Eu só precisava dizer isso. Eu precisava libertar você da culpa que nunca foi sua. E me libertar também, se possível. Levantei-me. O quarto parecia mais claro, embora o céu estivesse nublado pela janela. Me aproximei da cama e estendi a mão. Você me feriu, sim. Mas hoje eu aceito o seu pedido de perdão. Não por você, mas por mim. Porque eu mereço viver em paz. Ele apertou minha mão com força. E naquele gesto, senti que algo se encerrava. Naquela tarde, ao deixar o hospital, fui até o parque da cidade. Sentei num banco e observei o vai e vem das pessoas. Pais com filhos, casais, idosos lendo jornais. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava leve. Entendi, enfim, que o perdão não é reconciliação, é libertação. Eu não precisava conviver com minha família para seguir amando-os de longe, mas precisava, sim, me colocar em primeiro lugar, sem culpa. Hoje moro em um apartamento simples, mas aconchegante. Tenho estabilidade no trabalho, estou concluindo uma pós-graduação e, talvez pela primeira vez, não sinto mais a urgência de ser visto. Sinto orgulho de mim, e isso basta. Minha relação com meus pais existe, mas é distante. Cordial, porém sem ilusões. Carlos segue sua recuperação. Diz estar trabalhando e estudando. Desejo que seja verdade. E eu? Eu sigo. Com minhas cicatrizes, sim, mas também com a cabeça erguida. Porque eu entendi que a dor de uma vida inteira não define quem somos. O que nos define é o que fazemos com ela. Nem sempre a justiça virá da boca de quem nos feriu. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não repetir o ciclo, romper o padrão e construir uma vida digna, ainda que silenciosamente, longe das palmas e do reconhecimento alheio. Se você, em algum momento da sua vida, sentiu que carregava um peso que não era seu, saiba, é possível deixar no chão, é possível recomeçar.